Oi, você tem alguns minutos para mim? Reconhecida como o hub de saúde mais completo do varejo farma no Brasil, a PagMenos já inovava ao oferecer exames de análises clínicas antes mesmo da Anvisa atualizar a norma. Quem vai nos contar isso e mais sobre inovação, cibersegurança, LGPD, estratégias de omnicanalidade da rede durante o BBB 23 é Renato Camargo, VP de clientes da marca. É sobre varejo e saúde que nós vamos falar depois da vinheta. Então é isso. Fique conosco porque o papo é bom. Renato, muito bem-vindo ao Minutos Corporativos, segunda temporada, segundo episódio. É um prazer imenso. Desde já eu quero agradecer muitíssimo o seu tempo e, mais do que isso, por tudo que você vai dividir aqui conosco, porque a gente vai falar de assuntos muito interessantes e que diz respeito à vida, né? Porque a gente vai falar de saúde. Então, bem-vindo e muito obrigada. Ana, super obrigado. Estou super contente de estar aqui. Acompanhei a primeira temporada do Minutos Corporativos, então eu te agradeço mesmo a oportunidade. Bacana, que bom, então, muito bom. Então, vamos lá. A gente tem muito para falar, né? E eu começo aqui que, recentemente, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância, atualizou uma norma que permite às farmácias realizarem exames de análises clínicas. No entanto, a PagMenos e Extra Farma já oferecem serviços essenciais à saúde há quase 10 anos. Então, nesse tempo, você consegue elencar transformações, fazer uma linha do tempo, né? De que maneira vocês colaboraram com a melhoria da qualidade de vida e saúde dos clientes de vocês? E o que vocês ofereciam antes e agora oferecem com inovação e tecnologia? Ana, a PagMenos, ela tem 42 anos de história, né? PagMenos e Extra Farma. Aliás, Extra Farma é até um pouco mais antiga que a própria PagMenos. Desde sempre, a PagMenos sempre teve essa preocupação de oferecer serviços na farmácia. A farmácia para a PagMenos nunca foi um lugar simplesmente para você resolver um problema que você já tem de doença, ou então simplesmente vender remédio. Não, a gente vende saúde, e saúde tem a ver com bem-estar, com prevenção, com alegria, e prevenção você faz não com medicamento, prevenção você faz com os exames. Então, desde sempre, a gente ofereceu essa questão mais básica, né, aferição de pressão, glicemia, beta-HCG e tudo mais, e esses serviços foram crescendo ao longo dos anos. Tem até um ponto que a gente fala, né, a nova farmácia, na verdade não é a nova farmácia, é um resgate da farmácia antiga, né, eu abrindo aqui, eu tenho 42 anos, me lembro claramente quando minha mãe me levava eu sou do interior de São Paulo, minha mãe me levava na farmácia, quando eu tinha alguma coisa mais tranquila, vamos dizer assim, uma dorzinha de barriga, uma dor de cabeça, algum arranhadinho, ela me levava, eu lembro da tia Luzia da farmácia, eu ia lá, eu não ia no hospital. Aí, nos últimos anos, todo mundo resolveu ir para o hospital, qualquer coisa que acontece, as pessoas vão para o hospital. E o que acontece? A PagMenos, ao longo dos últimos anos, vem tentando resgatar isso, quer dizer, vai na farmácia para a tua saúde preventiva, ou então para se cuidar, quando é o teu problema de primeiro atendimento, mais tranquilo, baixa periculosidade. Com o tempo, isso foi se consolidando. O que acontece? Chegou a pandemia, na pandemia as pessoas evitavam de ir ao hospital, até por risco de contaminação, os hospitais estavam cheios, seja hospital, seja posto de saúde, né, que daí tem aquela questão de quem tem plano de saúde e quem não tem. Com isso, elas queriam o quê? Mas elas estavam preocupadas, né? Então, tinha um sintoma gripal, será que eu tô com Covid? Não tô? Então, o que elas fizeram? Bom, eu vou à farmácia, do lado de casa, tem aquele farmacêutico que eu conheço, sempre me atendeu, sempre me ajudou. Chega na farmácia, tem telemedicina, que a telemedicina foi regulamentada na pandemia, né? Não, tem telemedicina bacana. Então, peraí, o farmacêutico te chamava para um consultório farmacêutico, que a gente tem ali dentro, com alguns exames desses que você acabou de falar, já fazia uma ligação para o médico, daí ficava o médico e o farmacêutico no nosso consultório farmacêutico, via telemedicina, atendendo o cliente, o paciente já pegava os exames, que tem mais de 60 exames, o próprio farmacêutico já devolvia para o médico, falava, ele está com tal coisa, o médico já dava o diagnóstico, já mandava via SMS a prescrição, saía, comprava e ia embora. Então, tudo foi resolvido ali.
O que acontece? Esses exames, eles vinham sendo feitos ao longo dos últimos anos, mas existia uma zona muito cinzenta ainda, se podia ou não podia. Na verdade, nunca não pôde, mas tão pouco a Anvisa tinha chancelado, falando, olha, isso pode. Como a pandemia trouxe muitas chancelas que estavam em zona cinzenta, a telemedicina foi uma, a telemedicina existe há muito tempo e só na pandemia que foi regulamentado. A Anvisa recentemente viu que, efetivamente, as farmácias do Brasil inteiro, pela capilaridade, pelo preço, pelo atendimento, estavam fazendo um serviço de inclusão de saúde pública, que é tentando tirar a carga, né, do sistema de saúde brasileiro, seja particular, seja público, está muito estrangulado, estavam fazendo esse trabalho, e ela falou, não, esse é o movimento, o cliente está procurando isso, e chancelaram isso e liberaram os exames. Então, basicamente, o que a gente já tem feito aí ao longo do tempo, agora está chancelado, mas é só seguir evoluindo. Renato, e uma questão assim, porque vocês estão no Brasil inteiro, né? E aí, assim, Sim. só por curiosidade, isso foi. Como é que foi? Foi tipo, tudo ao mesmo tempo agora? Que Eu loucura, vou. né? Porque Olha, Brasil continental, diferenças, nossa, grotescas, né? Nem sei se é essa palavra que eu poderia falar, mas muito. grandiosas, né? Assim, de tudo. Abismais, assim, são diferenças enormes entre um país e outro. A Pague É, Menos, com a Extra Farma, sim, está no Brasil inteiro. Hoje, nós somos aqui a segunda maior rede de varejo do país. Só a gente e um outro player de mercado que tem presença nacional, todos os estados, todas as capitais. A gente está em quase 400 cidades com 1.600 lojas. Das duas bandeiras. A pandemia, ela fez a gente se reinventar. Mas teve um ponto muito bacana. A Pague Menos já estava preparada no pré-pandemia. Até por conta disso, já são 10 anos que a gente está trabalhando com esses exames. O que aconteceu? Deu uma acelerada muito grande durante a pandemia por conta dos testes de Covid. Então, os testes de Covid estavam sendo direcionados para as farmácias. Então, as pessoas não iam para o hospital fazer teste. Quando elas precisavam fazer, elas iam para a farmácia. Porque já tem um consultório farmacêutico, já tinha um farmacêutico habilitado, os resultados saíam na hora, se tivesse alguma coisa, já comprava ali dentro do medicamento. Então, as farmácias, como já estavam preparadas e a Pague Menos já tinha esses consultórios há muito tempo, foi muito tranquila. É claro que a gente teve um pico aí muito grande desses serviços, e aí serviços adjacentes, tá? Então, quando você ia fazer um exame, um teste de Covid, você também via uma oxiometria, para ver como é que está o oxigênio no seu sangue, para ver se você não estava com uma outra comorbidade ou não, e afins. E aí deu uma descida, a gente falou, pronto, então as pessoas vão voltar para o que era antes e não se preocupar mais com a saúde. Não, voltou, estabilizou e agora está crescendo absurdamente, porque elas viram valor naquilo. A gente conseguiu executar isso de uma maneira muito rápida, por quê? Porque a gente já tinha esse histórico de uma maneira muito forte. Mas, como você falou, o Brasil é imenso. O que acontece no norte não é no nordeste, não é no sul, centro-oeste e sudeste. Por exemplo, eu te dou o que está acontecendo hoje, nesse momento de gravação. O nordeste, uma parte dele está com muito calor, está muito quente, a outra parte, mais seco, a outra parte está debaixo d'água, tem vários estados que estão com uma chuva gigantesca. O norte também está com uma chuva gigantesca, mas um pouco mais seco. O centro-oeste entrou numa seca absurda. E o sul e o sudeste, um friozinho. Então, quer dizer, eu estou trabalhando com todas as estações, com todos os climas possíveis e imagináveis, num único país, numa empresa que trabalha em todos os estados. Você imagina que a gente tem que regionalizar completamente. Os exames que estão sendo feitos aqui nas minhas farmácias do Nordeste são diferentes dos exames que estão sendo feitos em Porto Alegre, por exemplo. Então, a gente tem que sempre flexibilizar isso por região, sim. isso é uma loucura, né? E é exatamente, né? Tem que estar preparado. Uma loucura maior, por exemplo, tem cidades que a gente está em Pague Menos que tem 5 mil habitantes e tem um posto de saúde. E esse posto de saúde, para você ter uma ideia, antes da telemedicina, ele não tinha médico. Quando a pessoa tinha alguma coisa, ela tinha que ir até a cidade vizinha, Sim. porque tinha médico lá. Com a telemedicina da Pague Menos, hoje as pessoas são atendidas por médico, claro, novamente. Primeiro atendimento, baixa periculosidade, elas são atendidas por médico dentro da cidade, na farmácia. Então, a farmácia virou um ponto de referência da saúde da cidade. Utilidade Então, isso é pública. muito bacana. Muito acesso à saúde. Amém, então, que ótimo. E aí, a gente falando assim de muitas pessoas, né? E onde tem pessoas, nós temos problemas, né? Enfim, e a gente vai entrar no assunto aqui sobre cibersegurança. Então, tem
especialistas em cibersegurança reforçam a importância de investir em proteção de dados nos sistemas relacionados à área de saúde. De acordo com o levantamento global de cyberataques, divulgado pela Checkpoint Research no início de 22, as instituições de saúde foram o segundo alvo preferencial dos criminosos, ficando atrás somente do setor de varejo. E a gente está falando aqui de saúde e varejo. Então, como é que vocês têm lidado com essa realidade? É uma realidade. Assim como a gente avança com tanta tecnologia e inovação, eles também avançam no tipo de crime, golpes e etc., né? E quais tipos de investimento e prevenção que tem adotado e praticado no negócio de vocês? Olha, Ana, vou te falar, a gente sim tem cada vez mais ataques, assim como bancos, né? Assim, quando eu pego, por exemplo, antes de trabalhar aqui na PagMenos com varejo farma, eu estava numa fintech, ou seja, banco digital, conta digital que também sofre ataque recorrente, mas por que cada vez mais ataque? Porque está cada vez mais sendo utilizado, tem cada vez mais visibilidade. As farmácias e o varejo farmacêutico, especificamente, elas estão tendo cada vez mais visibilidade e cada vez mais gente usando estes serviços e toda a gama de categoria que a gente tem dentro de uma farmácia. A farmácia não é só remédio. É remédio, é higiene e beleza, é dermocosmético, é mundo infantil. Então, isso é uma mina de ouro, obviamente, para quem quer roubar dado. Como a gente tem uma política de omnicanalidade muito forte, 13% da venda da PagMenos é do digital, então é muito forte, a gente fala de quase 1,2 bilhão por ano em venda digital, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sempre tomou. Primeiro que a gente sempre respeitou a LGPD, então sempre com toda a LGPD a gente trabalha isso de uma maneira muito certa, muito categórica, a discussão que sempre existe se a farmácia usa o dado para vender para a indústria farmacêutica, que não existe isso, o que é o uso dado, sim, é para estimular com que você faça o seu tratamento com mais recorrência. Então, por exemplo, se a Ana tem que tomar 12 meses um medicamento, se você parou de tomar no terceiro mês porque você acha que você está bem, eu falo, Ana, você parou de tomar seu medicamento, você precisa tomar. Então, é um trabalho de adesão ao tratamento, mas não para vender para a indústria farmacêutica, não existe isso aqui, sempre tivemos um trabalho com isso. Tem uma equipe de cibersegurança enorme dentro da PagMenos, que fica ali com o time de TI e transformação. Então, a gente analisa tudo que está acontecendo na Deep Dark Web. Então, tem escuta ativa ali dentro. Então, por exemplo, estávamos no Big Brother Brasil recentemente. Toda vez que você vai para um programa de alcance nacional, naturalmente, tendo um aplicativo, tendo um site, você é atacado. A primeira coisa que se faz é tentar enxergar as vulnerabilidades daquilo lá para ver se você consegue atacar. Então, a gente tem toda uma escutativa, tem todo um monitoramento de endpoints aqui. Então, constantemente, a gente está investindo nisso, investindo o tempo todo na monitoria, o tempo todo, trabalhando junto com a adquirência, trabalhando junto com as ferramentas de cibersegurança, para que a gente possa ter isso no melhor nível possível. E a gente vai indo bem, sabia? Eu não vou dizer que a gente está no estado da arte, mas a gente está num caminho muito próximo, porque se você comparar, eu posso comparar, porque eu fui de outros mercados, né? Eu fui de varejo alimentar, eu fui de fintech, eu fui de hotelaria, e eu consigo ver o que acontecia nos setores. Os ataques lá e as vulnerabilidades eram infinitamente maiores do que existe aqui. Então, ter ataque não necessariamente significa ter sido atacado, ou ter sido convertido num ataque. Fomos atacados, sim, como constantemente estamos sendo. Mas se isso converteu em perda, em vazamento de dados, na PagMenos não teve isso. Legal. Esse é um assunto, a gente aqui no FutureCon, né, que lida com a tecnologia, LGPD, cibersegurança, então são assuntos bem recorrentes. Sim. E, enfim, mais do que recorrente, né? Então, como a gente também trabalha com as várias verticais, né, dentro todo mundo consome tecnologia, então, assim, esse é um assunto bastante interessante e que a gente também gosta de saber como é que, por exemplo, o varejo de saúde vem lidando com isso, né? A gente já fez vários especiais sobre esse assunto e também é tema, né, assim, dos congressos dentro do FutureCon que acontece no final do ano. Então, bom saber. E é interessante essa coisa dos dados, né? Dado é o novo petróleo, né? No mundo. Muito. Assim, exatamente. Porque, principalmente falando ali de farmácias, de farmácia, né? PagMenos, falando do Brasil inteiro, interiores, né? A gente sabe que são pessoas que também acreditam em outra questão que
apareceu também com tanta tecnologia, que são as fake news, né? Então, você Muito. deixar claro aqui que, tipo, não vendemos nossos dados, né? É muito importante, assim, aqui a gente quer enviar boas notícias, né? Assim, Sim. deixar claro isso. Então, quanto mais boas notícias também a gente tiver para quem está nos ouvindo, né, e nos assistindo, melhor, né? Então, assim, essa informação é bastante interessante e importante. É super importante. O varejo farmacêutico, o ecossistema de saúde em geral, sofreu muito ataque de fake news nos últimos 3 anos, muito. Uhum. A gente foi muito categórico em se posicionar que o que a gente respeita aqui é a prescrição médica, então a gente segue a prescrição médica, a prescrição de um profissional de saúde, então a gente acredita muito nos profissionais, mas aconteceu muita coisa. Por exemplo, um tema, canabidiol. Nós somos um dos maiores vendedores de canabidiol do país farmacêutico, com toda a questão comprovada do canabidiol. É um medicamento. E teve muita fake news, e teve muita gente que melhorou com o canabidiol, e o mercado todo vende, toda a classe médica já sabe da eficácia comprovada, não existe mais discussões sobre isso. Mas, por conta de fake news que dizendo que canabidiol é maconha, então, aí você acaba afetando tratamentos por conta disso. Ou então, inúmeras outras fake news, essa do compartilhamento de dados, também é outra, que a gente pega o dado para vender para a indústria. Isso. Não, definitivamente não. Naquela farmácia, não, porque lá, né, enfim... Jamais. Né, isso é muito eu sou responsável, existe uma diretoria minha responsável por dados de cliente, responsável por inteligência de cliente e por todas essas réguas de CRM. Eu, Renato, não consigo ver dado individualizado de cliente. Eu não consigo. Se eu quiser agora ver os dados da Ana, a tua ficha aqui dentro, o que você compra, o que você não compra, quanto você comprou, o que você fez, eu não consigo ver. Eu consigo ver, tá, quantas Anas com perfil parecido tem? Tem 2 milhões de Anas. Bacana. Dado consolidado para eu contar a estratégia. Agora, deixa eu ver o perfil da Ana, eu não consigo ver. É tudo criptografado aqui dentro. Legal, muito bom. Ótimo assunto, a gente continuará aqui, mas a gente já vai pular para outro, menino, que loucura. Quanta história essa Pague Menos, né? Porque, um pico histórico de acessos aos seus canais digitais, Pague Menos alcança aumento de 300% em faturamento durante a festa da casa mais vigiada do Brasil. Big Brother, né? Que eu tenho para falar. Big Brother Brasil 2023. Isso é uma afirmação de vocês, né? Então, a gente entra num assunto muito legal, que é estratégia. Então, assim, de novo, né, voltando, porque, assim, aparecendo Pague Menos na casa mais vigiada do Brasil, pico de audiência, como é que foi para atender, né, esse Brasil continental e para acontecer tudo isso, como que foi operacionalizar a omnicanalidade, especialmente no e-commerce? Então, assim, pensando lá na cidadezinha de 5 mil e pensando numa São Paulo, por exemplo, como é que foi? Conta pra gente. Olha, foi uma operação de guerra. Quando a gente entrou no Big Brother, hoje o Big Brother, mesmo com todas as discussões que teve de audiência, é o programa de maior audiência 360 que existe no Brasil, porque ele fala na internet, ele fala no blog, ele fala no Twitter, ele fala na Globo, ele fala no Multishow e assim por diante. Então a gente optou por entrar lá para dar um tiro de canhão em 3 meses, dizendo a Pague Menos não é uma rede do Norte e Nordeste. A Pague Menos é a segunda maior rede de farmácia do Brasil. Estamos em São Paulo, estamos no Sudeste já há 10, 15 anos, temos 300, 400 lojas no Sul e Sudeste, então deixa eu contar para todo mundo. Obviamente que, objetivo alcançado, a gente fez isso, só que a gente não imaginava que a gente fosse ter tanta performance, tanta venda, especialmente nos canais digitais como a gente teve. Então, a gente entrou no Big Brother com 11% de participação, a gente cresceu 2 pontos percentuais, que é muita coisa, a gente está falando de uma venda de 100, 200 milhões incremental ao longo desses 100 dias, a gente está mensurando alguns resultados ainda, mas isso foi muito bacana, porque a Pague Menos, ela sempre teve todos os canais. A Pague Menos nunca fala, olha, eu vou privilegiar o aplicativo, vou privilegiar o site, vou privilegiar o televendas. Não. Eu dou todos os canais, ofereço para o cliente, ele me decide o que ele quer. Por quê? Porque a gente está falando de Brasil. E uma coisa interessante, quando a gente pega Norte e Nordeste,
a gente fala de regiões que têm muita aptidão com televendas. Eles gostam de ligar. Por mais que eu fale, olha, tá aqui o app, tá aqui o site, e por mais que eles tenham adesão, eles gostam do televendas também, porque é cultural. E aí falam, é uma região menos madura digitalmente. É menos madura porque tem menos participação, mas não necessariamente que eles não usem. É porque eles preferem o canal televendas. Então, como que eu não vou ter televendas? Quando a gente vai para o sul, sudeste, centro-oeste, são regiões mais digitais. Digitais eu falo mais por WhatsApp, ou por e-commerce, ou pelo app. Mas, quando a gente faz um recorte ainda maior, se você pega, por exemplo, São Paulo, estado de São Paulo, todo mundo é app. Não. Os aplicativos, eles são fortes nas capitais. No interior, como nunca teve muito aplicativo de Uber, iFood, Zé Delivery, seja o que for, o interior de São Paulo é site. Então, como que eu vou ter um canal ou outro se cada região do Brasil se comporta de um jeito? Então, assim, a gente oferece absolutamente tudo. É claro que, pelo horário, eram programas 11 da noite, pelo mix, pela oportunidade que eu tinha ali do programa, eu não podia falar todos os canais, né? Eu tinha que dar um tiro para um só. Então, como tinha o QR Code o tempo todo, a gente direcionou para o site. Renata, mas por que você não estimulou o app? Porque app, você tem que baixar o aplicativo, você tem que se cadastrar, você tem que ver na sua store, você tem que ter espaço no seu celular. O site não. O site você escaneou, abriu, acabou, você compra. Então a gente direcionou ali, inclusive as parcerias que a gente teve dentro do programa com a indústria farmacêutica que estava comigo, foram todas direcionadas para o site da PagMenos. Foi uma explosão. Tem um caso clássico que eu conto, que é na primeira ação que a gente fez, a gente tinha umas 300 pessoas navegando pelo site, era umas 11h30 da noite, mais ou menos, a gente foi parar em 45 mil pessoas em 30 segundos, 30 segundos. 30 segundos, é uma explosão, assim, é um pum, claro, a gente estava super preparado, os servidores preparados, a gente já sabia porque... Aí a experiência, né, como eu já tinha feito, não Big Brother, mas outras ações em mídia aberta antes, eu já sabia desses estouros. Foi um baita de um estouro, mas a companhia estava preparada para isso, porque não é só ali, é o pós. Porque como eu estou falando 11, 11h30, eu tenho lojas 24 horas, óbvio, mas a grande maioria das lojas vai entregar no dia seguinte. Então, acabou, eu tenho que pegar todos os produtos antes da loja abrir no dia seguinte, já separar, já preparar estoque e já começar a soltar para todo quanto é lado. Então, eu tenho que ter uma questão de estoque, eu tenho uma questão de transporte, uma questão de logística, uma questão de gente nas lojas. Então, foram literalmente 26 mil pessoas que se prepararam para isso. E, olha, nunca vi uma empresa tão engajada numa mesma causa como foi essa companhia. Foram todas as áreas o tempo todo. A gente tinha um grupo de WhatsApp que tinham absolutamente todas. Aliás, era o grupo BBB, tinha o pessoal da nossa assessoria de imprensa, tinha o pessoal da nossa agência de publicidade, tinha todo mundo ali. Se a gente tivesse um problema que nada relacionado com Big Brother na companhia, se eu mandasse ali, ia ser melhor resolvido que eu mandasse em outros grupos da empresa, porque estava todo mundo ali. Acredito. Então foi muito bacana. E aí o resultado foi o que aconteceu. Que bom, parabéns então para todo mundo, né? Porque Valeu. teve que mais do que vestir a camisa, né? Exatamente. E aí, o que a gente pode esperar a curto e longo prazo em inovação na rede? Que mais, né? Já tem tantas coisas acontecendo e há tanto tempo, né? Mas o que mais você pode adiantar para a gente? Ana, a gente está fazendo... A PagMenos tem uma questão muito... Como a gente atende todos os públicos, obviamente, mas o nosso grande público é a classe B, 2C, ou seja, a classe média expandida, o nosso foco é muito na inovação do que eu vou atender e resolver um problema daquela população. Especialmente quando a gente está falando em saúde, que é o nosso core, especialmente quando a gente fala de uma questão nacional, especialmente quando parte das nossas lojas está no norte e nordeste, que é naturalmente e historicamente menos assistida em saúde primária do que demais regiões do Brasil. Então, o que é inovação para a gente? É eu poder retomar esse protagonismo da farmácia nesse primeiro atendimento à saúde, contribuindo para o estrangulamento que existe hoje, contribuindo não para estrangular mais, contribuindo para desafogar a saúde e reduzir o estrangulamento do sistema de saúde brasileiro, seja particular ou não. Então, essa é a nossa inovação, e fazer de um jeito bem feito. Então, ter farmacêuticos que estejam preparados para isso, ter farmacêuticos que estejam preparados para entender o cliente quando ele chega na farmácia pedindo uma coisa, que às vezes pode ser outra. A gente tem inúmeros casos aqui, mas inúmeros casos de um cliente, por exemplo, que até compartilhei no meu LinkedIn esses dias, um apresentador de um programa de televisão em Recife, chegou na farmácia urinando bastante, o nosso farmacêutico já conhecia aquele paciente, e ele falou,
tá estranho isso, pedi para urinar 2 vezes enquanto tá dentro da farmácia, tem alguma coisa estranha. Vamos fazer um perfil, um teste de glicemia? Fez. Estava pré-diabético. Ele falou, sai daqui, vai para o hospital agora. Tanto que ele voltou depois para a loja e fez um vídeo agradecendo o farmacêutico porque ele teve essa sensibilidade. E inúmeros outros casos. Então, pô, chegou um senhor lá também, outro caso, que estava perdendo massa, e aquela questão, né? O senhor, eu tô velho, né? Sou diabético, tô velho, tô perdendo massa. Ele falou, não, pera, o senhor é diabético. Perdendo massa, não é natural. E aí foi fazer um exame de massa muscular, tal, bioimpedância, e descobriu que ele estava perdendo massa por conta das diabetes e reforçou com uma alimentação nutricional que existe dentro da farmácia. Então, existe um papel do farmacêutico da percepção, do acolhimento, que às vezes a pessoa não vai falar quando ela está lá. Então, isso é a nossa inovação, é fazer esse básico no momento que o paciente está ali. Então, a gente está fazendo muita coisa. É claro que quando a gente fala de futuro, a gente vai seguir investindo cada vez mais em ferramentas digitais, nessa omnicanalidade que a gente está tendo bastante forte. Então, por exemplo, o que a gente está falando de telemedicina é muito forte, especificamente dentro do site. A gente quer trazer isso. Então, se você está navegando pelo site, por exemplo, da PagMenos ou pelo app, vai aparecer, tá 30 segundos nessa página. Será que a Ana está com alguma dúvida? Um popzinho. Quer falar com o médico agora? E aí você clica e faz uma telemedicina, e ele pode te ajudar a falar, não, eu estou aqui pesquisando, eu tenho um medicamento de marca, de referência, mas eu queria trocar por um genérico, dá para trocar, não dá para trocar? Quais suas dúvidas? Então, toda essa integração faz parte da inovação que a gente tem aqui, e serviços cada vez melhores dentro dos nossos consultórios, né? Então, como toda essa questão, especialmente com a aprovação da Anvisa, desses exames rápidos dentro das farmácias, chegou agora, então a gente vai trazer cada vez mais exames, cada vez mais inovação, para que você não tenha que ficar horas ou pagando rios de dinheiro num laboratório para poder fazer um exame que você pode fazer ali rapidamente ao lado de casa na sua farmácia. Vejo a questão de humanizar ainda mais, né? Que essa é Muito. Tem que ser a tendência do mundo, né? Muito. Legal. Humanizar. O farmacêutico, ele tem esse papel do acolhimento. O farmacêutico sempre foi esse papel dentro do ecossistema de saúde. O farmacêutico, eu faço até um paralelo com as enfermeiras também, né? Eles são de acolher. Estou dizendo que o médico não é, mas eu estou dizendo que o médico, ele tem uma outra rotina. O farmacêutico, ele acolhe, porque é aquele primeiro atendimento. A enfermeira, ela acolhe, porque é aquele primeiro atendimento. E tudo tem a ver com aquele teu primeiro atendimento. Com aquela tua primeira parada quando você quer se queixar ou procurar alguma coisa. Muito bem. Muito bom, então. O papo tá bom, mas a gente está aqui, né? Minutos corporativos, senão ficaríamos aqui horas, Renato, ouvindo você. Muito bom, muito legal. E aí a gente sempre termina o Minutos com a perguntinha que eu faço para todo mundo. E aí ela vai aqui para você, que se você pudesse conversar com alguém, qualquer pessoa, tá? Mesmo que ela não esteja mais entre nós, com quem você conversaria e por quê? Ai, nossa, tem tanta gente. Eu imagino. Se for para o lado corporativo, a gente sempre, para mim é quase que óbvio, vai ser óbvio para sempre. É Steve Jobs. É uma pessoa, Renato. Steve Jobs, cara, Steve Jobs foi um cara que revolucionou tudo. O cara, ele fez o que a gente está procurando fazer aqui, o que eu procuro fazer sempre na minha vida é simplificar a experiência, a usabilidade de tudo. Não é só de um equipamento, mas da vida em geral. Isso é de uma grandeza enorme. Então, cara, quem usa produtos da Apple hoje sabe que é coisa, não tem nem manual. O negócio é tão óbvio, a experiência é tão, sabe, clara, que você vai e você adere. Então, fora o brilhantismo da cabeça dele, né? Então, esse seria um cara. Acho que Hebe também, pelo amor de Deus. Aquela alegria. A mulher nunca ficou doente. Nunca ficou doente. Pague menos, o Hebe usava. Brincadeira. Não, ela nunca ficou doente. A única coisa que ela teve, ela deu uma entrevista que foi no final da vida para a alegria dela. Eu acho que pessoa super bacana, mas a gente vai voltar no Steve, porque é uma pessoa só. Eu nunca abri. Desculpa. Desculpa. Steve. Mas você sabe Steve que Jobs. essa coisa do Steve, que que depois, hoje a gente pensa assim, como a gente não pensou nisso antes, e tudo que veio depois disso, né? Tipo assim, ele veio tudo depois disso, depois. Ele é o cara que fazia isso. A inovação dele estava no simples. É tipo, cara, ele transformava como eu nunca pensei nisso, que era tão óbvio, que ele conseguia colocar em prática. Isso, você imagina aquela cabeça. Nem sei. Bom, você imagina. A loucura. Nossa, e cuidava de todos os detalhes, né? Assim, todos, por isso que todos. Tudo tem um preço, né? A gente sabe disso, mas
transformou a nossa vida, né? Enfim, Muito. Adorei saber, ninguém nunca Adorei. tinha falado, conversar com ele. Não, ótimo. O papo ia ser bem bacana mesmo, eu imagino, vocês dois. Sem dúvida. Ia ser ótimo. Renato, olha, muitíssimo obrigada. Muita saúde para você e toda a sua equipe aí, né? Pague Menos Extra Farma, e que também cuide da saúde das pessoas e que tenham aí mesmo o lema que a gente estava conversando, a gente conversa antes, né, gente, de começar, mas falando, né, da gente poder prevenir, eu sei que remediar, né, vocês têm que vender remédio, mas tem muita coisa aí para prevenir também, saúde, né, então saúde para todos nós, mais sucesso para vocês, espero que vocês voltem aqui para o FutureCom, Minutos Corporativos, outras temporadas, para poder falar mais sobre tudo que é importante. Muito obrigada mesmo, eu adorei. Eu adorei, Ana, super obrigado. Vida longa, eu Minutos Corporativos, tua condução está impecável, um prazer e saúde para todo mundo. Amém. E você que está nos assistindo, não perca os próximos episódios da segunda temporada do Minutos Corporativos, nos procure pelas redes sociais. E você que está nos ouvindo aqui no podcast, muito obrigado também e até a próxima.